Boa noite a todos. É o momento de começarmos as nossas reflexões sobre o livro Dias Felizes, do Projeto Espiritizar, e que faz parte da série Mediúnica. Hoje nós iremos abordar o 9º capítulo do livro. Essa obra que sempre dizemos, o objetivo maior é o incentivo à leitura completa do livro. O capítulo tem o título Permanência Existencial. Nós iremos fazer algumas reflexões sobre essa permanência que a criatura humana busca, a princípio através de valores materiais, de segurança material, que normalmente representam a fase primária das nossas buscas de permanência. E mais adiante, a busca dos valores espirituais, que de fato estabelecem plenitude e bem-estar para todos nós. Mas, primeiramente, antes de entrarmos no tema mesmo desse capítulo, vamos fazer uma rápida reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que separamos aqui. A mensagem é extraída do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse. É uma passagem da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: separamos apenas um parágrafo. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Então vamos refletir um pouco aqui sobre essa passagem da mensagem de Emmanuel. De forma didática e educativa, ele enumera os vários aspectos de possibilidades que a experiência humana no mundo de provas e expiações como é a Terra oferecem. Às vezes na área da facilidade, outras vezes na área de dificuldades. Então, o dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Como assim? Nós somos aqui alertados a extrair tanto de situações boas como de situações ruins, aprendizagem e progresso espiritual, sem nos permitir nenhum tipo de apego a uma ou a outra situação. Porque, na verdade, ambas representam elementos preciosos para o nosso crescimento espiritual, se estivermos amparados no Evangelho do Cristo. É preciso o contato com a realidade da vida que não se limita ao corpo material, para perceber em situações difíceis e problemáticas oportunidades de crescimento real, espiritual. E para que isso se dê, há de ter por base o conhecimento da realidade da vida que não se limita ao corpo físico. Mais adiante, Emmanuel diz: é imprescindível muito cuidado
para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Esse alerta que Emmanuel dá sobre o cuidado, que está associado à vigilância, à consciência desperta, para que as posições transitórias, porque no mundo de provas e expiações, essas condições são essencialmente transitórias. Elas não venham a significar obstáculo de paralisia aos voos da alma, ao progresso espiritual. Vamos então para o nosso tema dessa noite: permanência existencial. Por trás de todos nós, mesmo daqueles que se dizem materialistas, há uma busca de segurança, de permanência na conquista de posições e situações materiais, como sendo os primeiros exercícios para a busca maior, que é dos valores permanentes. É isso que Honório vai analisando conosco ao longo desse capítulo do livro Dias Felizes. As conquistas morais do espírito imortal somente alcançam o êxito necessário depois de comprovar a continuidade dos esforços realizados para a libertação plena das influências das paixões asselvajadas da própria personalidade. Analisemos aqui um pouco mais para extrairmos esse conteúdo precioso que Honório traz. Então ele diz assim, que as conquistas morais do espírito imortal, para de fato alcançar êxito, é necessária a comprovação da continuidade dos esforços realizados. Nós lembramos aqui quando, nas biografias de Chico, ele advertia, se colocando como exemplo, dessa necessidade constante da vigilância e do esforço da prática do bem até os últimos momentos de nossa existência no corpo. Porque em qualquer época da vida, se nos descuidarmos, poderemos ter quedas e surpresas amargas. Então, é importante estar atento a isso, porque a causa dessa nossa fragilidade é o nosso passado reencarnatório. É a quantidade de experiências danosas e desequilibradas que ainda tem a sua presença no nosso inconsciente, como diz Joana de Ângeles, no nosso mundo de sombras. E por isso, as conquistas de ordem espiritual, elas precisam ter essa continuidade para que, de fato, nós tenhamos todo o nosso passado ressignificado. No centro das concepções intelectuais da criatura humana, ainda envolta nas forças dominantes do ego, vamos encontrar esse movimento da permanência nos interesses como processo subconsciente de autoproteção. Então, no centro das concepções intelectuais da criatura humana, ainda envolvido pelas forças dominantes do ego, eis a questão, porque mesmo já tendo alcançado patamares de crescimento
na nossa caminhada evolutiva, sobretudo na área intelectual, essas conquistas estão ainda muito envolvidas e sob o domínio das estruturas ególatras que trazemos do passado. E aí, mais adiante, Honório disse, vamos encontrar esse movimento da permanência nos interesses como processo subconsciente de autoproteção. Aqui há referência aos interesses materiais. As pessoas desconhecedoras dos valores sublimes da realidade espiritual da vida tentam encontrar segurança em questões de posse, de facilidades materiais, de poder, tentando canalizar suas energias e sua confiança na possibilidade que essas conquistas poderiam dar. Prossigamos. Antes, porém, de adquirir a virtude da perseverança, essencial que conduz à permanência existencial na própria vida, o espírito necessita superar as influências das forças egóicas, que o mantêm agindo egoisticamente em processo repetitivo. Então, reflitamos um pouco aqui. Para adquirirmos a virtude da perseverança, que precisaremos exercer em torno das conquistas espirituais que viemos a fazer. Mas para adquirir essa virtude da perseverança, é necessário superar as influências das forças egóicas, que nos mantêm egoisticamente presos em processo repetitivo. A advertência aqui colocada pelo benfeitor é porque, de fato, há todo um campo de armadilhas, de subterfúgios do nosso psiquismo associado às questões ególatras que tentam sabotar e dificultar as nossas conquistas morais e espirituais. E fazer com que o cuidado da perseverança contínua não seja, de fato, exercida por cada um de nós. E é por isso que aqui o benfeitor diz que é necessário superar essas influências, como mais adiante nós estaremos vendo. Aliás, analisando. Em profundidade, o movimento intelecto-moral de permanecermos nos domínios do egoísmo é o resultado de uma sociedade danosa e de um prazer mórbido que geram para aquele que assim procede uma equivocada e irreal ideia de segurança. Então se dá o seguinte: há nas estruturas ególatras da sociedade em que vivemos todo um incremento, uma motivação a dirigir nossas energias ao extravasamento de prazeres mórbidos ou doentios e que estão associados a uma segurança ilusória dos valores e das possibilidades que o mundo material oferece, mas que, na verdade, de fato, não tem bases de sustentação. Estão focadas numa satisfação de necessidades físicas e instintivas que o próprio corpo material em que estamos temporariamente revestidos
vai, com o passar dos anos, minando e impedindo a intensificação desses quadros danosos e mórbidos que a sociedade compartilha e incentiva a todo momento, em todas as circunstâncias. Então, para que o ser humano odierno possa dar o salto consciencial, libertando-se de milênios de permanência no egoísmo confortável, é preciso um esforço duplamente focado, pois o costume e o conforto excessivo que mantém o espírito imortal inconsciente de sua realidade exercem muita influência. De fato, a questão do peso de influência que se estabelece em cada um de nós pelos impactos da sociedade materialista em que vivemos são grandes, sobretudo porque encontram adesão no material psíquico do nosso inconsciente, quando em outras experiências encarnatórias vinculamos-nos intensamente às ilusões do corpo e da matéria. Então, por isso é que é preciso um esforço duplamente focado. Focado no presente, no trabalho de renovação íntima e moral, e focada na superação, na transcendência do passado, que ainda tem peso nas nossas atitudes e comportamentos na encarnação atual. Quando Jesus afirmou que ele havia vencido o mundo e que todos poderão, ao seu tempo, também vencê-lo, fez o sublime chamado para a superação do atavismo, do egoísmo no comportamento, indicando a potencialidade e a possibilidade de êxito da alma humana. Muito importante essa referência aqui, colocada pelo Espírito Honório, quando Jesus, ao concluir sua tarefa missionária entre nós, disse a seus discípulos: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa marca definida pelo Cristo da vitória sobre o mundo é a superação plena do atavismo, do egoísmo no comportamento. Como é esse atavismo do egoísmo? Exatamente as marcas fortes estabelecidas no nosso inconsciente das nossas experiências ególatras do passado e que naturalmente precisarão ser transcendidas e superadas. Ao mesmo tempo em que o mestre expressa todas as possibilidades e potencialidades que estão dentro de nós para o êxito na nossa jornada humana como espíritos encarnados. Os valores imortais e superiores dos dons divinos estão em latência no âmago do espírito imortal, solicitando um conjunto de esforços intelecto-morais para serem cultivados e fortalecidos em sentimentos evidentes de virtudes na consciência. Então, é maravilhoso termos consciência disso. Jaz em nosso íntimo
como sementes em latência, com potencial que precisa ser trabalhado, desperto, de onde a potencialidade assinalada pelo Mestre quando disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele não estava iludindo nem blefando. Ele se referia aos potenciais que todos nós trazemos e que poderão e deverão, à medida dos nossos esforços evolutivos, irem sendo despertos e expressos na nossa vida. Face os anos de influência do egoísmo e do orgulho no comportamento em que o espírito se comprazia do mal que realizava e embrutecia as emoções, inibindo os sentimentos, compreensível se torna que não será de um momento para outro que o indivíduo logrará a conquista da autonomia consciencial. Aqui precisamos analisar com um pouco mais de atenção. Então, face os anos de influência do egoísmo e do orgulho, do comportamento em que o espírito se comprazia no mal. É a referência, claro, do nosso passado de erros, do nosso passado reencarnatório, sobretudo, em que nos comprazíamos no mal e que realizava e embrutecia as emoções. Compreensível se torna que não será de súbito, de um momento para outro, que conquistaremos essa autonomia. Há de haver um trabalho meticuloso, dia a dia, hora a hora, numa atenção, objetivando cada vez mais pensarmos, agirmos e sentirmos de forma consciente, vivenciando bem o dia de hoje, procurando ao máximo trabalhar esse dia da forma mais exitosa possível na nossa caminhada evolutiva. É nessa diretriz paulatina que, de fato, nós poderemos alcançar êxito. O processo da perseverança em nível espiritual começa no movimento disciplinado de lidar com os desafios atávicos mais superficiais e de se aprofundar nos desafios mais intensos, no comportamento psicológico imaturo. Então, esse trabalho paulatino que citamos do dia a dia, estabelecido na perseverança, começa no movimento disciplinado de lidar com desafios atávicos, desafios que se expressam em nós como herança do passado, mais superficiais. E depois podemos aprofundar nos desafios mais intensos. Como assim? Ao tomarmos contato com a riqueza incomensurável do Evangelho do Cristo, da revelação espírita, os primeiros desafios que precisamos trabalhar em nós
irão se dar, por exemplo, em reservarmos certa quantidade de tempo e atenção à educação espiritual nossa. Primeiramente, através do estudo, de nos aprofundarmos no conhecimento da doutrina. E aí cortarmos, substituirmos determinados hábitos ou passatempos que tínhamos no dia a dia e que é um tempo que não pode mais ser desperdiçado. Precisa ser utilizado de uma forma positiva, direcionada ao nosso crescimento espiritual. Na medida em que vamos percebendo certos hábitos de menor expressividade e certas questões pessoais que a nossa consciência assinala como necessárias de serem substituídas, busquemos fazê-la. Porque é nesse trabalho, a princípio, em questões de menores monta, que nós iremos nos habilitar à superação de dificuldades maiores, que perceberemos. Por isso, Honório coloca aqui, e de se aprofundar nos desafios mais intensos, no comportamento psicológico imaturo. O comportamento psicológico imaturo que trazíamos, por exemplo, era aquele de descontrole emocional, era de reagirmos de acordo com as situações, era de submeter os nossos estados emocionais ao que acontecia no mundo exterior. Nós agora vamos aprendendo a trabalhar isso também. Então, há, na superação desse comportamento imaturo, uma aprendizagem e uma vivência constante do que vamos aprendendo pela revelação espírita, onde o nosso espírito começa a ter mais domínio e controle sobre o que a gente pensa, sente e faz, e a nos sentirmos mais equilibrados e conscientes no dia de hoje, no momento presente. Quando o desejo do espírito é de lidar com questões profundas, sem ter primeiro buscado solucionar assuntos mais simples no comportamento, dispondo-se à mudança de hábitos, poderemos estar diante de um movimento de mascaramento, ao invés de uma busca verdadeiramente essencial. Vamos analisar com cuidado essa advertência que o benfeitor aqui coloca. Porque ela se refere a pessoas que, tomando contato com a revelação espírita, intencionam fazer uma mudança radical do dia para a noite consigo mesmas. E o que mais ocorre, pouco tempo mais adiante, são recaídas difíceis e que muitas vezes impedem a ideal assimilação daquilo que a pessoa já conseguiu. Então, isso ocorre, e aqui o Espírito nos adverte, poderemos estar diante de um movimento de mascaramento, ao invés de uma busca verdadeiramente essencial. A pessoa quer mudar tudo de uma hora para outra, mas, na verdade, lá dentro dela, o que ela está querendo mesmo é se sabotar. É fazer uma tentativa muito intensa para ter uma queda muito grande. Mesmo que não perceba que nesse movimento, na verdade, não está um interesse firme de mudança profunda no seu ser. E é essa mudança que nos é proposta
nessa mensagem que estamos analisando esta noite. Nós estamos chegando aos momentos finais desse nosso estudo. Essa lição será concluída no nosso próximo encontro. Sugerimos àqueles que nos acompanham buscar outros estudos que estão no nosso canal no YouTube. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos.